Eu quero convidar agora o Sérgio Besseman Viana, ele que é conselheiro da Casa Firjan, curador de Clima e Sustentabilidade do Museu do Amanhã e também coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil. Ele vai bater um papo com a nossa super Júlia Zardo, que é gerente de ambientes e inovação da Firjan. Tudo bem, Júlia? Muito bom dia para você. Você já nos ouve? Aqui, muito feliz de estar conversando com o Sérgio sobre essa palestra super inspiradora que a gente acabou de ver com o Fórum Econômico Mundial, sobre a prontidão para o futuro dessas nossas pequenas e médias empresas. Anotei tudo aqui para a gente conversar. E a gente vai conversar com o Sérgio, que é o nosso economista da sustentabilidade, né? Sempre aqui pronto para trazer os desafios e as direções, né, aqui para as nossas empresas. Então é isso, queria agradecer muito a presença do Sérgio e chamar ele então para a gente começar a conversar por aí, pelos desafios e direções para o Brasil para o ano de 2022. Bom dia, Sérgio. Não estou com retorno. Sérgio, estão me avisando aqui que você está no mudo. Agora sim. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Tudo bom? Gostaria de começar agradecendo pela extraordinária palestra que inaugurou esses dias de trabalho. Muito obrigado. Parabéns. Sérgio, então a gente estava querendo conversar com você sobre principais desafios, direções para o ano de 2022, com esse título da sua palestra aqui, que eu achei ótimo, que são Presentes Diversos e Futuros Possíveis. O que você vê como futuros possíveis para o Brasil nesse contexto, principalmente de sustentabilidade, que a gente tem discutido tanto nos últimos dias? Júlia, o Brasil está numa posição muito singular, única, talvez, no mundo, nessa discussão, que não é uma discussão, um desafio histórico de proporções gigantescas. Então, acho que talvez seja interessante começar por aí. A questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, muito especialmente a crise climática, mas também a crise de biodiversidade e outros desafios, mas muito especialmente a crise climática, não é uma questão de um respeito maior à natureza, amar a natureza, uma mudança de mentalidade com relação ao meio ambiente ou alguns impactos que nós devemos evitar, e isso tudo veio, então, para a agenda, trazido por um momento de consciência maior dos cidadãos, dos eleitores, dos consumidores, dos investidores. Absolutamente não. O que nós temos atualmente de forma muito robusta na ciência, muito robusta, mais robusta do que qualquer coisa que um cientista social, um economista possa dizer sobre qualquer assunto. São ciências duras, química, física, ciências da Terra. Nós temos uma situação de impasse, presentes diversos futuros possíveis. Impasse no sentido de algumas escolhas que a humanidade vai ter que fazer nas próximas décadas, começando 2 décadas atrás, mas nos atrasamos monumentalmente, não sabemos nada, para evitar custos gigantescos, não apenas em PIB, em crescimento da economia, mas também em vidas, em bem-estar das populações e em conflitos civilizacionais. A crise climática é uma emergência e nós estamos no momento crítico de decidir se iremos perder o jogo de 3-1, nós não temos mais chance de ganhar o jogo,
1,5 grau é perder o jogo do 3-1. Os impactos serão enormes, gigantes. Mais de 1,5 é arriscado demais. Nenhuma análise de risco, nenhuma gestão de risco de boa qualidade aceitaria os riscos de mais de 1,5 grau até o final do século. E, no entanto, é praticamente certo que isso acontecerá por conta do nosso atraso. Então, o momento agora não é um momento opcional, não é um momento em que o tema possa entrar ou sair da agenda por variáveis maiores. Não, nós estamos atrasadíssimos para uma... Gente, as emissões de gases de efeito de estufa precisam cair pela metade até 2030, sendo que em 2022 e 2023 elas irão subir, já está contratado. Nesse quadro, Júlia, o Brasil é talvez o único país do mundo em que, caso a humanidade, a civilização, entre agora no caminho em direção a uma economia de baixo carbono, aceleradamente. Se não entrar agora, se atrasar, terá que ser mais acelerado ainda no futuro, e aí muito crítico. O Brasil é o único país do mundo que, caso o rumo tomado, um apontado em Glasgow, mas infelizmente não com os avanços necessários, foram deixados a serem resolvidos ao longo do ano, nós ganhamos inserção competitiva na economia mundial, caso não vacilemos em planejar, trabalhar e enfrentar de fácil os desafios. O Brasil, numa economia de baixo carbono, é o país do mundo que pode ter uma matriz energética renovável ao menor custo que qualquer outro, 100% renovável. Nós já temos que renovar toda a nossa infraestrutura, porque ela é custo Brasil na veia, ela é improdutiva, ela é cara, essa é uma situação muito diferente de quem tem uma infraestrutura nova e agora coloca-se na situação de ter que depreciá-la muito mais rapidamente para mudar, para transitar em direção ao baixo carbono. Nós já temos uma infraestrutura que, mesmo que não existisse a crise climática global, nós temos que aeroportos, portos, telecomunicações, ferrovias, transporte. Somos um país continental que transporta carga em caminhão a diesel, não parece a coisa mais... Então, nós já temos que mudar nossa infraestrutura. Vamos fazê-la a baixo carbono. É uma gigantesca oportunidade. Ao mesmo tempo, é uma gigantesca ameaça. Se houver falta de visão, falta do planejamento adequado e da regulação adequada para que os mercados funcionem, a gente pode renovar, digamos que dê tudo certo, a gente renove 100% a nossa infraestrutura, mas não a baixo carbono, em 5, 10 anos ela é pior do que existe hoje, à medida que o carbono vai sendo precificado. Ao mesmo tempo, nós não seremos campeões de eólica e solar, vamos usar muito, 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 mas vamos fabricar alguns componentes e perdemos o bonde da história, vamos importar a maior parte, mas em biomassa, não. Em biomassa, nós podemos ser o país que oferece ao mundo alimentos a baixo carbono, biocombustíveis, e na era da biologia sintética, que é um componente da 4ª Revolução Industrial, tão importante quanto os algoritmos de inteligência artificial, as impressoras 3D, todas as outras modificações. Na era da biologia sintética, biomassa é a matéria-prima de materiais e de muita novidade que vem por aí. E somos o país que pode encontrar pela primeira vez na história uma forma de desenvolvimento sustentável para uma floresta tropical. De modo que é uma oportunidade única que o Brasil tem, mas que exige conhecimento, planejamento e trabalho. Complexo de crise econômica, entrou num cenário de pandemia e aí com esse
macro tema aí, que já vinha, como você colocou, sendo debatido, agora com muito mais intensidade, da crise climática. Como é que a gente engaja o setor privado nessas ações? A gente tem muitas vezes uma pauta regulatória. E dos investidores, de que a economia, como existe hoje, não será a economia que existirá, não depois de amanhã, não. Amanhã é a mais acelerada transição tecnológica e de modos de fazer as coisas de toda a história econômica. Então, por enquanto, a pressão vem do fato de que o cidadão não quer desmatar a Amazônia, o consumidor, o cidadão brasileiro, europeu, o consumidor não quer consumir produtos que destruam a vida, não apenas a floresta, ou que poluam os oceanos e assim por diante. E a grande mudança de 2019 para cá é uma percepção dos investidores de prazo mais longo, não aquele que está olhando apenas para o dividendo no fim do ano, para o balanço do fim do ano. Mas o investidor de prazo um pouco mais longo, ele percebe já claramente que tudo pode ser muito rápido, pode ser muito acelerado. Ele não deseja correr esse risco. Então, tem orientado aos gestores de recursos que retirem seus aportes, que retirem das suas carteiras progressivamente aquilo que está condenado, tipo carvão, termoelétricas a carvão. Mas esse é só um primeiro exemplo. Os fósseis, em geral, estão nesse caminho. Como eu disse, a gente tem que emitir metade do que a gente emite hoje de gases de efeito estufa num prazo curtíssimo, até 2030. Mas, num segundo momento, toda essa discussão de Glasgow, COP, metas dos países, contribuições nacionais determinadas, etc., tal, o resultado final, à medida em que isso vá sendo institucionalizado e regulado, simplificando, a precificação do carbono. O custo de esquentar o planeta, de emitir gases de efeito estufa, vai entrar nos preços de toda a estrutura geral de preços relativos da economia de mercado global. Todas as coisas que compramos e vendemos, todo o funcionamento do mercado, essa externalidade negativa, perigosíssima para o nosso futuro, para a economia, para os humanos, não é proteger a natureza, aliás, não precisa de proteção nenhuma. Estamos falando da natureza do nosso tempo, tempinho muito curto, e dos 7,8 bilhões de seres humanos, muito especialmente aqueles que estão em posição mais vulnerável, os mais pobres. Então, o resultado final é que as metas, no sentido econômico, ainda são voluntárias, mas quem não cumpri-las será pesadamente sancionado. Isso é o que ocorrerá ao longo dos próximos anos. E essa sanção virá pelo comércio exterior, na ausência de uma governança global capaz de impor essas sanções de forma mais direta. É inimaginável que a União Europeia vá para o baixo carbono e permita que as fábricas se mudem ou que os seus consumidores comprem produtos de países que não fizeram essa transição. Isso não ocorrerá, porque senão não faria nenhum sentido que a União Europeia fosse nessa direção. O mesmo os Estados Unidos, o mesmo progressivamente a China. Então, eles irão tarifar. E hoje mesmo, notícias da Organização Mundial do Comércio quase que deixando o caminho livre para que isso aconteça no dia de hoje. De modo que isso estará nos preços. A competitividade de cada um dependerá disso. E como terminou o professor Olivier, o peixe que for mais rápido na descarbonização é o peixe que vai comer o peixinho que achar, não, isso é conversa de meio ambiente e tal. Não é conversa de meio ambiente, mas ao mesmo tempo é gravíssimo, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para aqueles que se antecipem nessa tendência tão robusta. Muito bem, Sérgio.
Você falou bastante sobre alguns desafios e algumas oportunidades também, né? E aí a gente está falando aqui sobre um futuro desejável, a nova economia. E você falou, por exemplo, sobre uma oportunidade do Brasil na mudança de matriz energética. A gente, durante esse ano, discutiu muito sobre energia, muito se falou de um cluster de saúde, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, alimentação saudável como uma oportunidade. Eu queria que você falasse assim, para a gente o que você vê dentro dessa nova economia como oportunidade. Qual é o lugar do Brasil e qual é o lugar do Rio para as empresas olharem como oportunidade daqui para frente? Bom, a principal oportunidade é estar sintonizado, né, com essas várias mudanças que nós conversamos, e a principal delas é a descarbonização. O Rio de Janeiro, vamos começar pelo Rio, depois a gente... O Rio, por exemplo, precisa de hedge. 2/3 das reservas de petróleo conhecidas não poderão ser utilizadas. No entanto, estão não apenas contabilizadas debaixo da terra, mas estão contabilizadas no valor dos ativos financeiros, estão contabilizadas no valor das carteiras dos investidores, e, no entanto, aquilo não é petróleo, é areia. Caso a gente queira ficar perto de 1,5. Caso a gente não queira, os problemas serão gigantes, mas isso é tema para uma outra conversa. Então, nós, no Rio de Janeiro, petróleo barato, petróleo de geologia barata, próximo da logística, é o petróleo que será utilizado. Mas petróleo caro, petróleo de geologia cara, longe da logística, isso, poucas oportunidades. O Rio de Janeiro, pela sua produção de petróleo, precisa agora olhar um pouco mais à frente para oportunidades, uma delas na linha do que você mencionou, mas, em primeiro lugar, um reflorestamento bastante amplo, tentar pensar um papel para a indústria florestal também, e aproveitar a presença da Petrobras, que a Petrobras se converta, como estão fazendo as grandes companhias de petróleo, numa empresa que olha para ser uma empresa de energia, e que, tendo sua sede e centro de pesquisas no Rio de Janeiro, a gente então se posicione nesse tipo de vanguarda. Outras oportunidades derivam do fato de que a nossa marca, a nossa reputação, o ativo intangível mais valioso das empresas, a marca, hoje não são galpões nem equipamentos, isso se compra. Agora, reputação e marca não se compra mais. Você pode perdê-la por práticas ruins em dias. A nossa marca do Rio de Janeiro, ela tem uma relação com o desafio que o mundo inteiro está enfrentando no desenvolvimento sustentável. A cidade do Rio, por exemplo, ganhou o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, como parte do seu território, numa categoria criada para nós e que foi explicitado que só nós seremos patrimônio histórico na categoria paisagem urbana. O que é isso? Nós temos, na cidade do Rio, 3 grandes florestas tropicais, Pedra Branca, Floresta Tijuca e Mendanha, 2 grandes baías, Baía da Guanabara, Baía de Sepetiba, sistema lagunar totalmente poluído, mas lindíssimo, espetacular, aguardando o seu momento. E um litoral oceânico que tem uma característica mercadológica impressionante, né? Um nome conhecido por bilhões de pessoas, Copacabana. Isso existe em outros lugares do mundo, mas não no meio de uma região metropolitana de 12 milhões e meio de pessoas, de uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes. Essa junção, isso só existe aqui e o mundo reconhece. E tem um valor simbólico extraordinário de expressar o desafio que a humanidade tem pela frente. Isso abre oportunidades das pequenas, as médias, as grandes empresas, relacionadas ao que é o mais difícil nos negócios, ao aproveitamento desta marca. Seja sob a forma de economia criativa, oferecendo mais
uma gama enorme de possibilidades de produto, ampliando, inclusive, essa gama de produtos. O mundo está em busca de diversidade, está valorizando diversidade. Há uma grande oportunidade na área cultural, na área de moda, na área de produtos derivados da sustentabilidade. A juventude do mundo inteiro, como você colocou, Júlia, está muito ligada numa modificação de hábitos alimentares. Afinal de contas, é possível comer muito melhor, no sentido de viver com melhor qualidade, viver mais, gastar menos e ajudar tremendamente a que o planeta não se aqueça. Então, está havendo, próprio nos Estados Unidos, e mesmo a juventude em parte aqui, uma mudança de hábitos alimentares que impactará o Brasil, que é um ofertante de alimentos tradicionais, commodities, mas que é também uma oportunidade para o nosso agrobusiness, de oferta daquilo que será demandado. Mas no caso do Rio de Janeiro, portal Brasil, nós podemos ser, palavra antiquérrima, né? Entreposto, mas não é bem um entreposto, é um hub, é o lugar de onde todas essas potencialidades da economia brasileira se apresentam para o mundo, conectado a uma marca crível. Essa última frase eu disse de propósito, para encerrar, é preciso tornar essa marca crível. Então, para dar um exemplo prático, despoluir a Baía de Guanabara não é uma questão de meio ambiente só, recuperar a biodiversidade da Baía de Guanabara e a água limpa. Não é uma questão de saúde e bem-estar da população do entorno todo da Baía de Guanabara, apenas, embora isso seja tremendamente importante. Não é uma questão de valorização do patrimônio da Baía, ao redor da Baía, apenas. Estou usando essa palavra apenas, mas é óbvio que eu considero tudo isso uma prioridade, as coisas mais importantes. Mas é para chamar a atenção de que se daqui a apenas como exemplo, se daqui a 15 anos a Baía de Guanabara não estiver em processo não questionável de despoluição, e já parcialmente despoluída, quando despolui rápido, a água entra com muita força, ali, nós perdemos a marca. Nós seremos uma sociedade, a cidade carioca, a Fluminense, leriente, que enquanto todas as cidades grandes do hemisfério norte, muitas do hemisfério sul, estão despoluindo suas baías, nós não estamos despoluindo a nossa. Foi-se embora tudo aquilo que eu falei há pouco, foi-se embora a nossa reputação. O tema do desenvolvimento sustentável só vai crescer em importância ano a ano, e ao perdermos a marca, o valor da nossa marca, todo o resto, a potencialidade da economia criativa, a potencialidade de ser, sim, um hub de saúde, mas porque temos a Fiocruz, porque temos muitas outras universidades, porque temos a capital com a população mais idosa do Brasil, portanto, mercado demandante de bem-estar em saúde. Isso é um enorme potencial, mas apenas se conectado com a reputação de uma sociedade, de uma economia que olha para a sustentabilidade no topo da hierarquia das questões e não como um assunto paralelo. Se não o fizermos, o exemplo da Baía de Guanabara é o melhor, mas não é o único, nós perdemos essa marca. E aí grandes, médias e pequenas empresas terão um ónus. Por outro lado, se governos, regulamentação, setor privado, pessoas, todos nós, se a gente caminha nesta direção, notem que isso é um mundo completamente diferente daquele movimento ambientalista de um lado, crescimento econômico, combate à pobreza, combate à desigualdade do outro, e vamos tentar harmonizar isso. Isso tem valor nenhum, não corresponde ao que a ciência nos informa, é anacrônico, não faz sentido. Não haverá crescimento econômico, nem combate à pobreza, nem combate às desigualdades, sem que a crise
ecológica global seja enfrentada. É outro mundo. E, como a sua pergunta muito bem colocou, Júlio, para o Rio de Janeiro, não é só para o mundo. O Rio e o Brasil são parte do mundo. Para o Rio de Janeiro, entrar neste rumo não é atender a uma boa consciência planetária, não é nada disso. É criar um ambiente. É isso também, claro, é a minha vida, mas eu estou querendo ser muito explícito, muito direto, é criar um ambiente de negócios onde a nossa reputação deixará o caminho livre para todas essas oportunidades que nós mencionamos. Perfeito, Sérgio. É isso, a gente tem a marca Rio, né, a marca dos territórios em geral, no Brasil, que a gente tem que trabalhar junto com o ambiente de negócios, né, como você muito bem colocou, para a gente entender esses desafios agora como oportunidades. Né, a gente tem algumas perguntas no chat já, queria inclusive convidar quem está assistindo a fazer mais perguntas, comentários. A gente tem algumas perguntas sobre sustentabilidade, mas eu queria mudar um pouquinho o assunto antes, para aproveitar aqui o Sérgio para conversar também sobre esse assunto tão importante para a gente, né, nos últimos tempos, que é a performance. E aí, a gente sabe que assim, a pandemia mudou o jeito da gente trabalhar, da gente interagir com os funcionários nas empresas, agora à distância, um pouco à distância, um pouco presencial, cadeias globais e ao mesmo tempo ainda o território funcionando, né, como foco do processo produtivo. E aí a gente vê na discussão também um grande impacto da diversidade na criatividade das empresas, na produtividade das empresas, na competitividade, como você tem colocado. Para as empresas serem pertinentes, elas precisam resolver problemas pertinentes para o mundo, né? Para um grande grupo de pessoas, e elas só vão conseguir isso com esse olhar da diversidade. E aí eu queria que você falasse um pouco com a gente sobre isso, né? Essa população que agora está retornando para um emprego diferente, para um trabalho diferente. Como é que vai ser essa relação de trabalho, essa relação da diversidade dentro das empresas agora, no futuro próximo? Bom, ótimo, Júlio. Na verdade, mais de uma pergunta, né? Diversidade é uma força. Eu comentei há pouco que, vou de novo fazendo uma analogia, a analogia nem sempre é o melhor jeito de pensar, mas essa é muito forte. Eu comentei há pouco que a natureza não tem problema nenhum no tempo dela. E é verdade, já passou problemas muito maiores do que esse, se recupera. Mas se recupera em milhões de anos, centenas de milhares de anos. Para ela é 1 segundo, 2 segundos. Como é que ela é tão forte e já se recuperou de 5 grandes extinções, que a vida praticamente acabou e se recupera com 30 e tantas extinções no total? Precisamente pela diversidade, pela capacidade de se adaptar muito rapidamente às mudanças, e mesmo mudanças muito rapidamente do tempo dela, porque ela deixa o que tem que ir se vai. Atenção, empresas, empreendedores. O que tem que ir se vai, o que resiste às mudanças no ambiente, na natureza e no mundo dos negócios. Então, a força da natureza decorre da diversidade da infinita diversidade que ela tem. Também a força dos humanos decorre disso, da nossa capacidade de cooperação, que é o que nosso cérebro permitiu, cooperação num nível inimaginável para outras espécies, e com isso o nosso desenvolvimento. E essa cooperação é rica por conta da diversidade de todos os tipos. Incorporar isso aos negócios dentro das empresas é uma força, não é atender a uma demanda, não é botar no relatório uma coisa bonita, é trazer para dentro essa potência, formas de pensar, formas de ver o mundo, as mais variadas e conseguir as mais diversas, infinita diversidade em infinitas combinações. Há uma outra razão para fazê-lo também. O mundo está num momento em que questões como discriminação de gênero, racismo estrutural, estão colocadas em cima da mesa. E vivemos no mundo digital. Tudo aparece de forma muito rápida.
Se colocar do lado das tendências do futuro é uma demonstração de que a empresa está com as antenas para o alto, sintonizada, fazendo a varredura e, principalmente, tendo capacidade de processar o conhecimento obtido, seja pela ciência, seja pelo feedback ou pelas conversas com seus interlocutores. Houve um momento em que, na missão das empresas, mudou-se e se incluiu a expressão Michael Porter, valor compartilhado. Produz apenas valor para maximizar o faturamento, produz valor para todos os stakeholders, a população do entorno, aos acionistas. No momento seguinte, houve a proposição, que hoje se generaliza, de que as empresas devem produzir valor admirável. Ou seja, mesmo não os stakeholders, não os que estão ao lado, participando na cadeia produtiva, ou como consumidores, ou pelo território, mas todos aqueles que olham para a empresa admiram o que ela faz para o desenvolvimento social. Isso não é uma questão de vaidade, gente. Isso não é uma questão da empresa se olhar no espelho. Isso é uma demonstração para a sociedade de que a empresa, nesses tempos de mudanças tão rápidas e aceleradas, pelas razões que o professor Emília colocou, mas também pelas razões da crise ecológica, pelo momento da história, que a empresa estar sintonizada com isso é uma demonstração de que a empresa, no seu presente, está olhando para o futuro e tem a capacidade de percorrer esse caminho também aceleradamente, como serão as mudanças. Mais ainda porque não há um novo normal. São mudanças. Por exemplo, indo para a parte mais micro, que você colocou, Júlia, mais fundamental é o que estamos vivendo agora, como vai ser essa nova transição, o retorno ao presencial, mas mantendo o online, etc. e tal. Eu diria que não dá para saber, nós vamos descobrir qual é a melhor forma. Eu já dizia isso há muito tempo, há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, uma discussão, eu dizia, não, sobre mobilidade, eu dizia, e tem o fato de reduzir a mobilidade burra, desnecessária, porque antes da pandemia, tudo que nós estamos fazendo já era possível, há mais de 10 anos, de trabalho online, etc. e tal. Aí, eu sou carioca, um CEO, vi pelo nos impôs essa realidade. Como é que vai ser isso? Em cada negócio vai ser diferente, em cada cultura empresarial vai ser diferente, mas certamente vai ser um mix. Um monte de coisas absolutamente desnecessárias, deslocamentos e contatos desnecessários. A combinação disso será o segredo. Mas não acredito que haja uma cartilha. Acho que a cultura de cada empresa, a experiência, o importante é estar atento para o que está acontecendo e ir acertando. Não tem uma receita prévia, não. Vamos ver, vamos construir. É isso aí. E eu acho que essa discussão que você trouxe para a gente tem tudo a ver com um resultado que a gente acabou de ver na palestra anterior, que falava da dificuldade das pequenas e médias empresas para atrair e reter talentos, né? Os talentos tão importantes nesse momento na sociedade do conhecimento, eles que fazem o diferencial das empresas, o diferencial dos países. A gente precisa tê-los aqui conosco e a gente tem visto uma fuga de cérebros, né? Assim, você falou de economia criativa como uma oportunidade, a gente tem visto uma fuga de cérebros tanto das empresas, né, como a gente viu agora no relatório do Fórum Econômico Mundial, das pequenas e médias empresas para as grandes, por exemplo, quanto das cidades e dos países. A gente tem visto uma fuga de cérebros do Brasil, né? Eu queria, assim, você acabou de terminar a última resposta falando que a gente não tem receita de bolo, né? Mas eu queria que você dissesse para a gente assim, o que você tem visto no mundo para a gente não só reter os nossos talentos aqui
Eu acho que, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito na Casa Firjan é inovação, relação entre academia e empresa. Eu acho que talvez por aí seja um caminho, mas assim, a gente tem que reter os talentos aqui e também trazer de volta quem foi embora, né? Então, queria que você dissesse para a gente o que você tem visto de ações aí de países e empresas para que isso aconteça. Júlia, é tão importante isso que você disse, porque a gente fala assim, conhecimento, a gente fala que estamos no século do conhecimento, é isso que decide a competitividade de fato. E eu creio que a pergunta exata que você me fez no final vai ser muito bem trabalhada e muitas respostas importantes surgirão ao longo do seminário. Eu vou falar de um tema muito específico para o Rio de Janeiro. Mas antes, deixa eu contar a história pessoal. Um desses talentos que, infelizmente, saiu do Brasil é minha filha, que está em Los Angeles, na Califórnia. Ela fez o doutorado em linguística pragmática. É um ramo novo, começando a se desenvolver no Brasil. Ela foi contratada agora para uma das maiores empresas do mundo. Eu achei que ela ia linguista, né? Vai trabalhar numa universidade, vai dar aula, tomara que abra um edital de seleção em alguma universidade, tomara que seja perto da Califórnia, ela está casada, essas coisas, todos os pais. Ela foi contratada lá por uma das maiores empresas do mundo e o nome do cargo dela, notando que ela fez doutorado em linguística. A empresa não tem nada a ver com linguística. Ou melhor, tudo a ver. Mas não é uma empresa disso. Eu vou dizer o nome aqui para não. Mas eu vou deixar. E o nome do cartãozinho eletrônico, né, do nome do cargo é Knowledge Engineering. Pai coruja, aproveitando para falar da minha filha Annelise, mas engenheira de conhecimento. Então, esse é o segredo. Aí vamos falar de uma coisa ruim para o Rio e de uma oportunidade maravilhosa. Há muito a ser feito dessa relação da academia com as empresas, há muito a ser feito num plano mais intangível, que é o de valorizar o conhecimento. Mas o Brasil não é uma sociedade que valoriza o conhecimento. Não é uma questão apenas da educação pública ter baixa qualidade e haver muita desigualdade na oferta de educação de alta qualidade, acesso ao conhecimento. Não é apenas isso. O único teste internacional que existe, portanto, a única base objetiva para análise, que é o PISA, o ensino médio, línguas, matemática e ciência. E quando, há cerca de 10 anos, passou a ser possível olhar os resultados do PISA, fazendo o corte da estatística, que diz pela renda, para ter um questionáriozinho. Então, dá para a gente comparar média contra média e elite com elites. Média da população brasileira em relação à média das outras populações de países que fazem o PISA, a gente já sabia. A gente tira os últimos lugares, está lá no bolo lá de baixo, lá em cima, Finlândia, Alemanha, Israel e tal. No meião, Chile já chegando a cruzar a linha ali e tal. Mas quando a gente corta a estatística entre as elites, ocorre um problema. A performance da elite brasileira, que não tem dificuldade para pagar escola, ou melhor, até tem. A nossa desigualdade faz com que a elite inclua também gente com mais... Dá para pagar perfeitamente escolas privadas, buscar e tal. Quando a gente compara a nossa elite com as elites de outros países, tem que ter coragem para a gente dizer essas coisas, porque estamos falando de nós mesmos. O resultado piora. A elite do Brasil, comparada com a elite dos outros países, fica mais para baixo do que a média da população brasileira comparada às médias. Nós não somos uma sociedade que valoriza o conhecimento.
possivelmente porque o mercado, a competição, teve um papel pequeno. Essa é uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas. Elas podem se dirigir nesse caminho, de ter o conhecimento como a variável-chave, muito mais rapidamente do que grandes companhias. Mas grandes companhias também podem e estão fazendo isso. Mas com esse obstáculo, nós não somos uma sociedade que valorizamos o conhecimento. A gente mudar essa cultura, quem sabe o Rio de Janeiro, portal para o mundo, repito, centro cultural do Brasil. Olha, isso é uma parte da economia criativa. A economia criativa não é só moda, não é só samba, é tudo. Isso, vamos ser criativos, vamos valorizar o conhecimento e os centros de pesquisa, produção de conhecimento dessas mais variadas formas e a incorporação disso pelas empresas e no ambiente de negócios. Mas nós temos um tema mais concreto, Júlia, e não dá para se furtar a ele. Qual é o... de um lado, a gente tem a oportunidade. Qual é? O melhor lugar do mundo para morar é o Rio de Janeiro. Isso aqui é um salário indireto inacreditável. Falar isso num dia de final de novembro, que parece um dia de maio, uma temperatura agradável, uma luminosidade impressionante e uma beleza estonteante, é fácil. Mas morar no Rio de Janeiro é um salário indireto gigantesco. A gente atrairia pessoas com o restante que discutiremos ao longo do seminário. Isso é um futuro possível. Mas tem uma questão que tem que ser resolvida, e ela não é pequena, ela exige um enfrentamento político, com P maiúsculo, não é a questão de botar em fulano ou beltrano, é muito mais do que isso, é uma coesão, uma coligação da sociedade carioca, fluminense e carioca, para enfrentar a questão de segurança. Não apenas a segurança que nos afeta diretamente, andar nas ruas, as áreas turísticas desprovidas de perigo, não ter bala perdida e, principalmente, dar a todas as pessoas abaixo da linha de pobreza ou acima da linha de pobreza, morando em comunidades ou fora de comunidades, para dar a elas o Estado de Direito Democrático. O monopólio é o Estado, ponto, acabou, ninguém mais exerce a força armada em território, em 1 milímetro do território fluminense. Estamos aqui falando das milícias, estamos aqui falando do narcotráfico e muito mais do que isso, estamos aqui falando de que a institucionalidade da vida pública, consequentemente privada, no Estado do Rio de Janeiro, ela foi invadida por essa tristíssima realidade e hoje o crime imbrica-se com poderes públicos nas várias esferas, com a vida das pessoas e das empresas nos seus territórios, e sem que isso seja superado, nós vamos perder nosso principal fator de atração daquilo que é o decisivo na competitividade do mundo moderno, que são os cérebros, que é o conhecimento. Então, essa formação, que ainda não existe, de uma ampla frente, pensemos diferentes, mas nos unamos em torno do que estamos todos juntos, para construir um Estado que vença o crime, que desfaça os nós que ligam este mundo que deve desaparecer com as instituições e a cultura democrática a ser construída da sociedade fluminense e carioca, uma democracia de qualidade muito superior. No Brasil também, claro, e o que faremos no Rio depende do que ocorrerá, de certa forma, no Brasil. Mas nós temos uma tarefa específica. Já ocorreu no Espírito Santo, por exemplo, e pode ocorrer no Rio de Janeiro. Só que, como dizia o primeiro grande escritor pessoa preta dos Estados Unidos, e gay, e extraordinário escritor, James Baldwin, numa frase que eu decorei porque a minha mãe me dizia toda semana, ela me lembrava dela,
Nem tudo que se enfrenta pode ser transformado. Mas nada que não se enfrenta é transformado. Nós precisamos transformar esta realidade do nosso Estado para inúmeras possibilidades, mas uma delas para atrair cérebros, criatividade, diversidade para o Rio de Janeiro. O Rio faz isso sozinho, se a gente resolver esse problema, pela qualidade de vida e pelas maravilhas que existem, culturais, naturais, históricas do nosso Estado. Sérgio, muito obrigada pela conversa. É isso, a gente tem que enfrentar e transformar, né, para entender as oportunidades aqui, tanto do Rio quanto do Brasil, para esses futuros possíveis que a gente quer construir. A nossa conversa foi ótima, acabou o tempo rápido, eu tinha perguntas aqui ainda para fazer, mas é isso, agradeço que você esteve conosco aqui esse ano e vai continuar com a gente sempre discutindo sobre esses assuntos tão importantes para as empresas e para a sociedade. Muito obrigada. E agora eu retorno para a Priscila continuar aqui com a programação do dia do evento. Obrigada a quem assistiu aqui conosco.